E a parte apuração, de delicada averiguação. também de reconhecimento de corpos, que há uma necessidade, né? Bom, nós temos aí uma tenda, evidentemente, improvisada, com um atendimento ali do último sobrevivente, né? O mais recente sobrevivente, que acaba de chegar depois de 40 quilômetros ali, aliás, 40 minutos de distância. E mais uma entrevista neste momento da TV Medellín. Vamos com as informações. Que no sitio del accidente se ha logrado encontrar otra persona más con vida que en este momento está siendo trasladada hacia la unidad hospitalaria más cercana. Es importante informar que desde el sitio del accidente hay que transportar los heridos más o menos en unos 30 o 35 minutos a pie porque no hay acceso vehicular. Entonces en este momento estamos procediendo al rescate de esta sexta persona con vida y seguimos buscando a las otras 75 con la ilusión de poder encontrar más sobrevivientes. Eso alimenta justamente esa esperanza de que haya más personas con vida. Vai falar agora a respeito de esperança se ainda há passageiros com vida dentro da aeronave. ¿Bajo qué condiciones de pronto usted pudo establecer o pudo hablar con los organismos de socorro se encontró esta persona? Estaba debajo del fuselaje de la nave, según nos informaron, y estaba con pérdida de conocimiento. Inmediatamente movieron el fuselaje, la persona reaccionó y empezó a quejarse obviamente por las lesiones que tiene, entonces pudieron rápidamente proceder con su rescate que se está produciendo en estos mismos momentos. ¿Se ha logrado establecer la identidad de esa persona? No, lo que les podemos informar es que las 6 personas que se han rescatado son 5 hombres y una mujer, y en el transcurso de la mañana estaremos entregando desde las unidades hospitalarias los nombres porque es muy importante confirmar exactamente la identificación de ellos. Ahí está, muchísimas gracias, don Mauricio. Bueno, aí está entonces Mauricio Parodi, ele diretor. Bom, ele fala também que eles aguardam pela total identificação e nomes para a divulgação oficial de quais são esses sobreviventes que deram entrada no hospital e também nesta tenda improvisada que nós esperamos que seja aí o zagueiro Neto, porque a última informação de um policial, de mais um sobrevivente que foi encontrado, que teria sido este sexto sobrevivente, já estaria a caminho para o atendimento neste hospital ou nesta tenda improvisada. Este é o local mais próximo que existe do acidente, né? É um local bem isolado, o hospital não fica próximo, né? A clínica em que foi levado os primeiros sobreviventes fica distante do local do acidente. Esse é um local ainda mais próximo, são cerca de 30 a 40 minutos de distância do local onde caiu a aeronave. A gente sabe que é difícil chegar lá, o policial até informou que foi preciso caminhar cerca de 30 minutos. A gente vê agora uma maca, né? E vai saindo ali da tenda. Saindo dessa tenda. Provavelmente deve ser para ser colocada na ambulância e a partir daí ser levada para o hospital, porque esta tenda é uma força-tarefa que foi montada no local mais próximo do acidente e que demora entre 35 e 40 minutos de caminhada para a chegada até aí. Então, os sobreviventes, os corpos vão chegando nesta caminhada, na saída dessa mata. E a partir desse momento, nós vemos aí uma maca que vai sendo colocada na ambulância para, a partir da ambulância, ser transportado até o hospital mais próximo, para aí sim ter um melhor atendimento. A gente percebe que é um trabalho realmente muito difícil de ser feito devido à dificuldade tanto de acesso, uma dificuldade enorme até para uma identificação, até para passar uma notícia com mais precisão, devido a essa dificuldade que eles estão tendo nesse resgate. A gente imaginar que é preciso fazer uma caminhada de 30 a 40 minutos, exato, imaginando que são 81 pessoas que estavam nesse avião. Com grupos divididos, né, nesse trabalho de resgate, grupos que estão dentro da aeronave, né, buscando ainda por sobreviventes no local do acidente. Uma outra parte desta operação, nessa missão, que levou, parece ser, as informações que nós temos, pelo menos de acordo com o policial, que seria o zagueiro Neto, que recebe aí nesta tenda, exatamente neste ponto, um primeiro atendimento.
E dali parte a ambulância para o hospital de Medellín, o hospital San Juan de Dios, na cidade de La Serra, na verdade. Ainda na cidade de La Serra. Medellín era o destino para onde ia o avião que levava a equipe da Chapecoense com jornalistas e convidados, né? Esse primeiro hospital é em La Serra, onde foram levados as primeiras vítimas, os primeiros sobreviventes resgatados no acidente foram levados primeiramente para esse hospital, a um outro hospital próximo também da região, onde estariam sendo levados outros sobreviventes também dessa tragédia. A gente sabe aqui oficialmente que 4 jogadores estão na lista aí de sobreviventes. A gente espera a confirmação do zagueiro Neto nesse último trabalho que a gente viu da equipe do Corpo de Bombeiros. A gente torce para que seja uma boa notícia e seja de mais um sobrevivente. Bom, a gente está vendo aí que a equipe adversária da Chapecoense, né, o Atlético Nacional, se pronunciou no Twitter oficial do clube, lamentando profundamente o acidente. A gente já ouviu também a palavra do presidente do Atlético Nacional prestando apoio. Vamos ouvir ao vivo mais um bombeiro que trabalha no resgate. Proveniente de Alfredo Bocanegra, que é o diretor da aviação civil. Está terminando de entregar el reporte de esta última persona que han rescatado afortunadamente con vida. Se habla de que es una persona de sexo masculino, pero aún no se ha identificado plenamente la identidad de esta persona. Afortunadamente se ha rescatado pues una nueva persona con vida, y ya que han subido los carros com os organismos de resgate. Bom, a informação chegando nesse momento a respeito do 6º resgatado com vida. É um passageiro de sexo masculino, mas ainda não tem a identificação deste 6º passageiro que foi resgatado de dentro da aeronave ou dos destroços desta aeronave que caiu ali próximo ao aeroporto de Medellín. Neste momento, na Arena Condá. Bom, vamos ouvir mais uma vez, então, ao vivo de Medellín, as informações que estão chegando neste momento aqui no Fox Sports. Todavía no han confirmado la identidad. Todavía no. Estábamos en el proceso los médicos de estabilización del paciente. Teníamos entendido que estaba debajo del fuselaje. Sí, estaba debajo del fuselaje. Hubo que hacer una maniobra de extricación y afortunadamente, pues, esta es otro paciente que pudimos rescatar. Gracias a Dios. En términos más coloquiales, ¿está bien, muy regular, está muy mal? ¿Cómo está el paciente para que los televidentes de Telemedellín entiendan un poco más, ya que no manejamos estos términos? Correcto, no, tiene un politraumatismo, tiene trauma cefalocraneano, estaba inestable hemodinámicamente, el pronóstico es reservado. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar aquí también las declaraciones. Passageiro, esse 6º sobrevivente resgatado que sofreu traumatismo craniano, está realmente numa situação delicada. A gente também não tem como precisão o estado de saúde, o estado físico dos outros resgatados. Entre eles estão os goleiros da Chapecoense, o Danilo, o Foman e também o Alan Ruschel. E o Twitter oficial do esporte também prestou solidariedade à Chapecoense. O Esporte Clube do Recife se manifestou, assim como vários outros clubes do país, colocando ali no seu Twitter oficial nossa solidariedade para o elenco, comissão e todos que estavam a bordo no voo da Chapecoense. Torcemos por boas notícias, é a torcida de todos nós. O Milan também, a gente viu que se manifestou, o Barcelona também, através de sua rede social, também prestou aí solidariedade às vítimas, à delegação da Chapecoense, todo mundo se manifestando através aí de redes sociais, site oficial, Twitter oficial. O Manchester City da Inglaterra também se pronunciou, prestando apoio às vítimas dessa tragédia. Vários clubes do mundo colocando aí a sua manifestação de apoio à Chapecoense. O Manchester City sociais, foi mais um, através das redes sociais, vários grandes clubes do mundo, Barcelona, Manchester City, Milan, enfim, todo mundo prestando seu apoio. A gente viu clubes do Brasil também fazendo o mesmo movimento. Aí o Galatasaray, grande clube da Turquia, também é solidário à tragédia da Chapecoense. Nossos pensamentos estão com todas as famílias das vítimas, postando inclusive em português. Né, o Galatasaray. Bom, nós temos ainda imagens Arsenal também, mais um time da Inglaterra,
né, postando aí em suas redes sociais, pensando em vocês. Só explicando claramente as informações que vão chegando nesse momento direto da Colômbia, naquele ponto que foi colocado ali para o primeiro atendimento. Aquele policial estava explicando exatamente para a repórter que aquela tenda ali fica para um primeiro socorro, para o trabalho de estabilização do paciente, do passageiro que é resgatado. Vamos continuar ouvindo. ¿Cuánto tiempo usted subió desde aquí? Inmediatamente lo llamaron. Pues no aquí, como dicen no aquí, le toca andar a golpe de talibán para ir 20 minutos de aquí a allá, eso siempre está retirado. ¿Y cuánto tiempo se demoró allá auxiliando a las personas? Pues cuando yo llegué allá, por ahí los 20 minutos, ya llegaron con el primer herido, nos tocó traerlo y se vuelven, se demoraron por ahí otros 20 minutos para traerlo también. Que acompanha esse resgate. ¿Qué le tocó coger, quitarles de encima? No, a nosotros no nos tocó nada, nosotros solamente nos tocó hacer el transporte. Los muchachos rescatistas de acá de la Unión, que lo que fueron Sebastián y Juan Carlos, los muchachos que están en el grupo de bomberos de acá de la Unión, ellos sí les toca hacer el rescate en la maleza. Ya están preparados con un carro para remover escombros y facilitar el traslado de aquí hasta el sitio. Aquí estamos coordinando con el coordinador del DAPAR para llevar un Kubota 108 que va a mover, hacia abrir un poco de vía para que las personas y los cuerpos de rescate tengan más acceso hacia la zona del siniestro. Todo esto es voluntario. Sí, claro. Nosotros, para eso estamos nosotros en este mundo, para ser solidarios con las personas que necesitan algo en este mundo. ¿En qué estado encontrar las personas? Cuando usted me dice solo las voluntário que está ali para trabalhar e disse que está no mundo para isso, preparado para dar todo o apoio, ajuda de transporte naquilo que for possível e estiver ao alcance dele nesse resgate de possíveis sobreviventes no acidente com o avião que levava a Chapecoense para Medellín, na Colômbia. Tenía frío, entonces ellos le hablaban para que el hombre estuviera reaccionando un poquito más. Y usted dice que había carros estorbando, entonces ¿por qué llegó una alarma por las diferentes redes sociales de que necesitaban carros que se acercaran para transportar? ¿De dónde salió eso? Se coordinó de acá, carros que eran coordinados por los bomberos y por el grupo médico de la Unión, y nosotros llegamos allá de primeros. Ya cuando coordinaron ya los grupos que llegaron de rescate, la policía, pero muchos carros no eran 4x4 y la carretera siempre está mala, entonces nos tocó siempre venirnos. Y a la avenida, dos caballitos que hay en el camino, uno de los caballos se accidentó, se metió una cuneta, nos tocou hacer hasta rescate. Dice que estamos muy lejos de acá del sitio. Houve uma mobilização das autoridades para os moradores que tivessem um carro 4x4, até como ele está colocando, com essa força para encarar uma lama que estava devido ao mau tempo no local do acidente, né? Essa dificuldade que as autoridades estão tendo e os moradores voluntários, como a gente está ouvindo, esse voluntário se prestando a ajudar num momento tão difícil. No había ni humo ni nada, solamente se veía las luces intermitentes de la base Cerro Gordo, del Rayo Faro, y los cuerpos de bomberos de la CEA y de la Unión que están acá, dos ambulancias. Nós temos imagens agora ao vivo da parte de dentro dessa tenda que a gente só via de fora até o momento. É exatamente uma tenda armada com enfermeiros, com médicos, profissionais de saúde que ficam aí à disposição. São esses que estão aí de costas agora. Ficam profissionais de saúde aguardando a chegada de mais sobreviventes para um primeiro atendimento, como já disse um policial também, como aconteceu com o último sobrevivente que por aí passou, um primeiro trabalho de estabilização, né, desse paciente para depois ser removido através aí dessas ambulâncias que estão à disposição até o Hospital San Juan de Dios, na cidade de La Serra. Aí é o município de La União, como nós estamos acompanhando este habitante, este morador, perto do local do acidente e voluntário nesse trabalho difícil de resgate. O avião tinha destino a Medellín e o acidente ocorreu entre os municípios de La União e La Serra, exatamente o local do acidente, onde o avião foi obrigado a fazer um pouso inesperado. Esses foram os voluntários que prestou atendimento primeiro. Vamos continuar ouvindo então este voluntário que ajuda nesse trabalho difícil de resgate. Os voluntários da CEA de todos os diferentes municípios que han chegado, eso es el agradecimiento a ellos, pues ellos son los que merecen eso porque son los que están metidos en la maraña buscando a la gente. Bueno, y por último, usted que es de acá, del municipio de La Unión, estaba haciendo mucho frío, ¿cómo está pintando
el clima para estas labores de rescate? ¿Cómo lo ve? Falando a respeito da dificuldade de atendimento e da temperatura muito baixa, muito frio do local do acidente e nesse município de La Unión. Siempre ha estado el clima muy duro acá en La Unión, muy intermitente, hace sol, después llueve, entonces estamos... Bueno, pues esperemos que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estas, las historias, los testigos, lo que nos encontramos aquí en el municipio de La Unión, cuando confirmamos que hace pocos minutos han encontrado una nueva persona con vida de sexo masculino, pero no se confirma todavía la identidad. Vamos a continuar aquí muy pendientes porque dijeron que mientras se efectúen las labores de rescate, não se descarta que encontrem mais pessoas com vida. A repórter, falando diretamente de La Unión, eles comentaram a respeito do difícil acesso, mais uma vez, do tempo que estava ruim durante a madrugada, faz muito frio. Cerca de 12 graus, localidade. Muita lama no local por causa da chuva. Isso, e as imagens que nós tivemos ao vivo ali mostrava agora no amanhecer, na Colômbia, o céu um pouco mais azul, ainda algumas nuvens. O que deve ficar menos difícil a partir desse momento, então, esse trajeto que é entre 35 e 40 minutos, né, do local do acidente, dos destroços do avião, até este primeiro ponto de resgate, né, totalmente improvisado, como nós mostramos ali, e a partir dali, depois de um trabalho de estabilização, como aconteceu com o último corpo, né, o último sobrevivente, né, que a gente ainda não tem identificação. Que ainda não foi identificado, que é do sexo masculino, como disse ali a repórter, né? Está confirmado, então, são 6 sobreviventes. A gente acompanhou até imagens desse último atendimento, desse último trabalho com o 6º sobrevivente. A gente recebeu uma informação de que poderia ser o zagueiro Neto da Chapecoense. A gente não é uma informação oficial. A gente tem aqui, por enquanto, um quadro mostrando, acho que seriam os 6 sobreviventes. O jogador Alan Ruschel foi o primeiro a dar entrada no hospital, na clínica San Juan de Dios, em La Serra. Tem também a Ximena Soares, que seria uma auxiliar, que estaria trabalhando no voo. Né? O Jackson Foman, goleiro, reserva da Chapecoense. O titular, o goleiro Danilo, o jornalista Rafael Renzel. De Santa Catarina. Né? Imaginamos também, a gente está colocando ali, o zagueiro Neto, que seria esse 6º sobrevivente. Ainda há pouco a gente acompanhou o atendimento a esse 6º sobrevivente feito realmente naquela tenda improvisada, naquele primeiro contato que tem com a equipe que está prestando socorro, com a equipe médica que presta socorro lá na região de Medellín. Lembrando que a partida, a final da Copa Sul-Americana, cancelada por causa dessa tragédia. Eram 81 pessoas no voo, sendo 72 passageiros, 9 tripulantes. A informação que temos, por enquanto, oficial é de 6 sobreviventes. A gente fica aqui na torcida, apurando, aguardando outras informações e na torcida para, se é possível, reverter esse quadro de alguma forma. Agora, essa imagem é da clínica San Juan de Dios, em La Serra, onde está o Alan Ruschel. Ele foi um dos primeiros a dar entrada nesse hospital. O jornalista Rafael Renzel também está nesse hospital, que já é num outro município do que estávamos mostrando. E que certamente ali aguardam a chegada daquela ambulância com o 6º sobrevivente. Que parece ser o zagueiro Neto, né? Este 6º sobrevivente. Falta ainda a confirmação da identidade desse passageiro de sexo masculino que saiu há cerca de 10 minutos já dentro da ambulância, depois do primeiro trabalho de atendimento e, nas palavras do policial, do bombeiro, de estabilização com politraumatismo, a caminho do hospital onde estão chegando os sobreviventes para atendimento, o hospital, a clínica San Juan de Dios, na cidade de La Serra. Nós temos, essas são imagens ao vivo que nós estamos mostrando aqui no Fox Sports. A expectativa ainda na dificuldade daquele trajeto do local dos escombros da aeronave até o primeiro atendimento. Nós temos informações chegando, vamos ouvir então.
de las 9 de la noche tenía que estar llegando la aeronave del equipo de Chapecoense. Se presentó el accidente, que después de eso hemos estado transmitiendo a través de Telemedellín todo lo ocurrido, los 2 heridos que han llegado acá, quien llegó a la clínica Sommer, que fue la auxiliar de vuelo. Hablamos de Jimena Suárez, del arquero Danilo, que extraoficialmente nos han manifestado que ha fallecido, y estamos siguiéndole la huella a la noticia para confirmar si en realidad uno de los sobrevivientes, que había sido el arquero, pues oficialmente algún organismo de socorro, alguna autoridad nos puede entregar el parte oficial del arquero del conjunto chapecoense. Y entonces a diferentes ambulancias han llegado a este centro asistencial, otros han llegado a la clínica Sommer, y por último otros han llegado también al hospital San Vicente Fundación, que es donde han llegado los últimos heridos de este accidente. También escuchamos al alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez Zuluaga, entregando su parte oficial de lo ocurrido, lo mismo al presidente Atlético Nacional, el doctor Juan Carlos de la Cuesta, y asimismo el comunicado oficial de la Confederación Suramericana de Fútbol, quien ha dado por cerrado, digámoslo así, o ha parado todas las actividades que tengan que ver con la Confederación Suramericana de Fútbol, entre ellas obviamente la final de la Copa Suramericana, que se iba a jugar este miércoles en la ciudad de Medellín. Habíamos hablado también durante la madrugada que 8 jugadores se habían quedado. Mucha atención, que ahí está saliendo Alan Ruschel, está saliendo uno de los sobrevivientes de la tragedia. Alan Ruschel, são as informações que nós temos nesse momento, que está nesta maca. As imagens ao vivo para você. Aí o Alan Ruschel, jogador da equipe da Chapecoense, passando aí no corredor desta clínica San Juan de Dios, na cidade de La Serra. Nós temos aí as imagens e as informações que vão chegando ao vivo aqui no Fox Sports. Estamos na cobertura desse desastre aéreo envolvendo a equipe da Chapecoense, que seguia para Medellín para a primeira partida da decisão da Copa Sul-Americana. Mais uma vez aí a imagem ao vivo, está sendo transportado, removido agora, vai para uma ambulância saindo desta clínica na cidade de La Serra, em San Juan de Dios, é o nome desta clínica. E o Ruschel foi o primeiro sobrevivente a chegar para o atendimento, ainda na madrugada do horário brasileiro, né, do horário de Medellín também. Ele recebeu o primeiro atendimento aí nesta clínica, depois de toda a dificuldade de transporte e de resgate. E ele com vida, nesse momento, vai sendo removido, muito provavelmente para receber um atendimento ainda melhor. Um dos 6 sobreviventes deste acidente acontecido nesta madrugada na Colômbia. Ele foi o primeiro jogador da Chapecoense resgatado com vida, levado para esse hospital. Não é exatamente próximo ao local do acidente. A gente já viu imagens de uma tenda improvisada, onde seria mais próximo desse local de difícil acesso. Então, ele foi um dos primeiros realmente a ser resgatado e dar entrada nesse hospital, também com o jornalista Rafael Renzel, que também se encontra nessa mesma clínica. A gente vê nesse momento a ambulância chegando. É possível ser aquela ambulância em que vimos imagens do 6º sobrevivente sendo atendido e sendo levado para essa ambulância. E aí a gente imagina que possa ser o zagueiro Neto. Esse 6º sobrevivente tinha sido atendido naquela tenda. A gente vê a imagem dele sendo levado para a ambulância e agora chegando à clínica. O Hélio Zampier Neto tem 31 anos, natural do Rio de Janeiro, zagueiro da Chapecoense. Então temos aí a confirmação, né? Santos. A gente está tendo, de acordo com a imprensa, a TV colombiana, seria, portanto, o zagueiro Neto, esse 6º resgatado com vida. A gente viu ainda agora o Alan Ruschel sendo retirado dessa mesma clínica, sendo levado para a ambulância, a uma outra unidade, a um outro hospital, e agora a chegada, portanto, do Neto, que seria o 6º sobrevivente
Não está descartado que a possibilidade de haver mais sobreviventes no local, porque esse trabalho de resgate vai ser feito, vai continuar sendo feito com mais rigor e com o tempo melhorando e com visibilidade do dia é capaz de, através de recolher estrombos e também dentro da aeronave é possível ter outros sobreviventes. Por enquanto, a gente está trabalhando aqui com essa ideia de 6 sobreviventes, sendo 4 jogadores da Chapecoense. Bom, a entrada ali no setor de emergência, então, do zagueiro Neto, jogador da Chapecoense, o 6º sobrevivente que saiu de dentro dos escombros, de dentro da aeronave, passou por uma primeira tenda improvisada, cerca de 35 a 40 minutos de caminhada para este primeiro atendimento, depois colocado numa ambulância e vai para uma clínica, para o setor de emergência, de onde já estava saindo também, transportado, sendo removido o goleiro Ruschel, aliás, o lateral esquerdo Alan Ruschel, né? Teve também o seu primeiro atendimento, o seu trabalho ali de estabilização do seu quadro clínico, das suas condições, e também já segue para um outro tipo de atendimento num outro local da Colômbia, próximo a Medellín. A gente está vendo imagens do avião, a gente está vendo imagens recuperadas, né? A gente vê ali que está escuro, ainda era madrugada. O acidente ocorreu às 9h30 da noite, o horário da Colômbia. Por isso, toda essa dificuldade nesse trabalho sendo feito durante toda a noite na Colômbia. Muito escuro, difícil visibilidade, difícil acesso. Imagens provavelmente divulgadas até por autoridades, o Corpo de Bombeiros que fazia o trabalho no local no momento do acidente. Aparentemente ali durante a noite, madrugada. A gente já viu imagens de amanhecendo lá na região de Medellín. E esse primeiro trabalho do Corpo de Bombeiros para fazer o resgate. E muitos voluntários, como a gente percebe também, né? É impossível que os moradores da região, do local, com barulho, enfim, também acabaram indo ao local para prestar o socorro, prestar aquele primeiro ajuda, né? A gente ouviu um voluntário, foram vários voluntários que se prestaram a fazer esse tipo de trabalho junto com os bombeiros. A gente vê imagens aí desse primeiro resgate. Lembrando que essas são imagens recuperadas, foram logo após o acidente, né? Os primeiros profissionais, no começo da madrugada, que chegaram no local do acidente. Né? E pediram, inclusive, para que nem todo mundo fosse para lá para facilitar a chegada das equipes de resgate. Vamos com mais informações que estão chegando ao vivo. É uma zona bastante complicada, difícil acesso. Sí, el avión se accidentó a unos 16 kilómetros de la cabecera municipal de acá, de la cabecera del aeropuerto del municipio de Río Negro, en una zona bastante montañosa conocida como Cerro Gordo del municipio de La Unión. El acceso es bastante difícil, son más o menos unos 20 o 25 minutos en una vía que solo admite vehículos de doble tracción y es bastante dificultoso, sobre todo en las horas de la madrugada con la baja visibilidad, el frío y las condiciones de la topografía. Da dificuldade para o resgate, para a chegada do resgate por conta da topografia e também da baixa temperatura. Aqui no Oriente Antioqueño, com toda a informação que se produzca acerca desta tragédia que hoje enluta ao deporte mundial. São as informações que vão chegando e nós vamos apurando aqui informações oficiais ao vivo, direto da Colômbia, lembrando que há poucos instantes, mais um sobrevivente foi levado para o hospital e trata-se do zagueiro Neto, da equipe da Chapecoense. Da clínica onde foram feitos os primeiros atendimentos do setor de emergência, já saiu o lateral esquerdo Ruschel. Teve ali o seu primeiro atendimento e sai para uma outra clínica, para um outro hospital também, para ter mais cuidados. O jogador Alan Ruschel, lateral esquerdo da equipe da Chapecoense. O Alan Ruschel tem 27 anos, é um lateral esquerdo da Chapecoense, foi revelado no Juventude, passou por São Paulo, Pelotas, Internacional, Atlético Paranaense. A gente está vendo ao longo dessa edição especial do Central Fox, dedicada à tragédia ocorrida com a delegação da Chapecoense, a manifestação de vários clubes, tanto do Brasil como do mundo, se mostrando solidários à tragédia que ocorreu, às vítimas
da Chapecoense. A gente viu clubes como Barcelona, Milan, Manchester City, grandes clubes do futebol internacional prestando aí a sua solidariedade, assim como a Juventus da Itália. A conta da Juventus mandou as condolências aos familiares das vítimas. A gente vê aí o Real Madrid também se manifestando, fez inclusive 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas. O Borussia Dortmund, o alemão Borussia, disse estar com o pensamento com os familiares. A gente vê novamente aí a postagem oficial da Juventus, a grande equipe italiana da Juventus, mandando condolências aos familiares das vítimas. A equipe do Real Madrid fez, inclusive, 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas. A gente viu antes a manifestação também do Barcelona. O Borussia, da Alemanha, disse também estar com pensamento nas vítimas. O pensamento está junto com os familiares das vítimas, a delegação de Chapecó. O perfil do Corinthians postou também #ForçaChape luto, #luto, está aí a manifestação do Corinthians. O Botafogo também disse estar de luto em suas redes sociais, em sua conta oficial, está aí ForçaChape, essa manifestação do Botafogo. São vários clubes do Brasil, o Flamengo se manifestou, o Fluminense também no Rio de Janeiro. A página do Paysandu também lamentou o ocorrido, está aí o Paysandu, assim como o Remo, também se manifestou. Chape, estamos contigo, postou o Grêmio, está aí. Os argentinos do River Plate, o River Plate foi outro que entrou na corrente de solidariedade, ForçaChape, está aí a manifestação do clube gigante argentino. E atletas do mundo todo também entraram numa corrente de oração e solidariedade. A gente vê aí a manifestação do Sporting Cristal do Peru, o Arda Turan também fazendo aí seu movimento, muita força desejou o Sérgio Ramos. Momento duro para o futebol, escreveu o Cacilhas, grande goleiro espanhol, né? Exatamente, grandes jogadores já se manifestando, sabendo dessa notícia que chocou todo mundo. Podolski disse estar rezando pelos atletas da Chape e suas famílias, que Deus conforte todas as famílias, postou o Paulo André, zagueiro do Atlético Paranaense. Assim também fez o lateral Daniel Alves, da seleção brasileira, da Juventus. Muita tristeza pelo ocorrido, escreveu o Ricardo Oliveira, atacante do Santos, o Negueba, ex-Flamengo, São Paulo, Coritiba. Negueba também mandou seus sentimentos aos familiares das vítimas. Triste demais, postou o Leandro Damião, jogador do Flamengo, Santos, ex-Santos, Cruzeiro, Internacional. A gente tem mais uma entrevista ao vivo com a TV colombiana acompanhando lá na região de Medellín. Vamos ouvir. Estaba hablando el comandante de bomberos, quien nos dice que a última hora le dijeron que recogiera a uno de los sobrevivientes. No sabe aún en qué estado llegó. Nosotros estamos atentos también con el director de la clínica, con los médicos, para que nos digan cuál es el estado de salud de las personas que se encuentran en ese lugar, además de quienes están remitidos en otras clínicas. Bom, são as informações ao vivo, as imagens acompanhando a chegada, né? De todos que são... A gente viu o trajeto que é feito, as pessoas são resgatadas, os sobreviventes resgatados numa região de dificílimo acesso para passar por uma tenda improvisada com a ajuda de voluntários, a ajuda de moradores locais, as autoridades da Colômbia, bombeiros, para levarem esses corpos nessa primeira tenda, esse primeiro contato com os médicos, para depois sim ir para a clínica de La Serra, onde a gente viu a entrada do zagueiro Neto, que seria o 6º sobrevivente agora há pouco, e vimos a saída. O Alan Ruschel foi o primeiro sobrevivente, o primeiro resgatado nessa tragédia da entrada nesse mesmo hospital. E o Alan Ruschel, portanto, a gente viu ainda há pouco ele sendo retirado de ambulância para ir para um outro hospital receber um atendimento mais apropriado. A gente não sabe precisar também qual é o estado físico, o estado de saúde desses 6 sobreviventes. Pois é, são várias autoridades conversando com a gente aqui. O governador de Santa Catarina já
esteve conversando com a gente aqui dentro do Central Fox, falando a respeito da viagem que ele faria de Florianópolis até a cidade de Chapecó, até o estádio Arena do Condá, o estádio que está recebendo amigos, familiares de jogadores da comissão técnica da equipe da Chapecoense. O presidente da República, Michel Temer, colocou uma aeronave à disposição para fazer a viagem de Santa Catarina até a cidade de Medellín, na Colômbia, e prestando todo o apoio e as necessidades da cidade de Chapecó e a equipe da Chapecoense e seus familiares para fazer a viagem até a cidade de Medellín, para o resgate dos sobreviventes e também reconhecimento dos corpos. Até o momento, são 6 passageiros que foram retirados, resgatados com vida dos escombros desse terrível acidente com a aeronave que levava a equipe da Chapecoense de São Paulo até a cidade de Medellín. Num primeiro momento, a equipe da Chapecoense tinha a intenção de fazer o voo diretamente de Santa Catarina. Faria num voo fretado, mas isso não foi autorizado por essa razão. Logo depois do jogo contra o Palmeiras, que aconteceu no domingo na cidade de São Paulo, a Chapecoense permaneceu na capital paulista, embarcou ontem para o país Bolívia, para a Bolívia, para Santa Cruz de la Sierra, e de lá pegou este voo que iria até a cidade de Medellín, a cerca de 13 quilômetros da pista de aterrissagem. Uma pane elétrica, são essas as primeiras informações que nós recebemos, e a torre perdeu o contato com a aeronave, que logo depois foi decretada aí a sua queda. Nós estamos acompanhando aqui desde o primeiro momento, desde as primeiras horas, os primeiros minutos depois do acidente, com todas as informações oficiais aqui no Fox Sports. Lembrando que a Conmebol já adiou o jogo, enfim, já cancelou, está suspensa a primeira partida da final da Copa Sul-Americana, que aconteceria na noite desta quarta-feira entre a Chapecoense e o Atlético Nacional da Colômbia. Inclusive, o rival da Chapecoense nessa final, o Atlético Nacional da Colômbia, com seu presidente já prestando apoio, já está no local, na região de Medellín, e através de sua conta oficial no Twitter, também o Clube Atlético Nacional também se mostrou solidário às vítimas e aos familiares das vítimas da delegação da Chapecoense. A CBF já divulgou uma nota oficial avisando que a final da Copa do Brasil, a segunda partida decisiva da Copa do Brasil entre Grêmio e Atlético Mineiro, que aconteceria na noite desta quarta-feira em Porto Alegre, essa partida também está adiada, também está suspensa. Vamos aguardar uma nova data. Essa partida também será remarcada. O governador de Santa Catarina já decretou aqui luto oficial em todo o estado de Santa Catarina, e os moradores voluntários, como a gente está ouvindo, esse voluntário se prestando a ajudar num momento tão difícil. No había ni humo ni nada, solamente se veía las luces intermitentes de la base Cerro Gordo, de Rayo Faro, y los cuerpos de bomberos de la CEA y la Unión que están acá, dos ambulancias. Nós temos imagens agora ao vivo da parte de dentro dessa tenda que a gente só via de fora até o momento. É exatamente uma tenda armada com enfermeiros, com médicos, profissionais de saúde que ficam aí à disposição. São esses que estão aí de costas agora. Ficam profissionais de saúde aguardando a chegada de mais sobreviventes para um primeiro atendimento, como já disse um policial também, como aconteceu com o último sobrevivente que por aí passou, um primeiro trabalho de estabilização desse paciente para depois ser removido através aí dessas ambulâncias que estão à disposição até o Hospital São Juan de Dios, na cidade de La Serra. Aí é o município de La União, como nós estamos acompanhando este habitante, este morador, perto do local do acidente e voluntário nesse trabalho difícil de resgate. O avião tinha destino a Medellín e o acidente ocorreu entre os municípios de La União e La Serra, exatamente o local do acidente.
onde o avião foi obrigado a fazer um pouso inesperado. Esses foram os voluntários que prestou atendimento primeiro. Vamos continuar ouvindo, então, este voluntário que ajuda nesse trabalho difícil de resgate. Os voluntários da Serra de todos os diferentes municípios que han chegado, eso es agradecimiento a ellos, pues ellos son los que merecen eso porque son los que están metidos en la maraña buscando a la gente. Bueno, y por último, usted que es de acá, del municipio de La Unión, estaba haciendo mucho frío. ¿Cómo está pintando el clima para estas labores de rescate? ¿Cómo lo ve? Falando a respeito da dificuldade de atendimento e da temperatura muito baixa, muito frio do local do acidente e nesse município de La Unión. Siempre ha estado el clima muy duro acá en La Unión, muy intermitente, hace sol, después llueve, entonces estamos... Bueno, pues esperemos que sí, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estas, las historias, los testigos, lo que nos encontramos aquí en el municipio de La Unión, cuando confirmamos que hace pocos minutos han encontrado una nueva persona con vida de sexo masculino, pero no se confirma todavía la identidad. Vamos a continuar aquí muy pendientes porque dijeron que mientras se efectúen las labores de rescate, não se descarta que encontrem mais pessoas com vida. A repórter, falando diretamente de La Unión, eles comentaram a respeito do difícil acesso, mais uma vez, do tempo que estava ruim durante a madrugada, faz muito frio. Cerca de 12 graus, localidade. Muita lama no local por causa da chuva. Isso, e as imagens que nós tivemos ao vivo ali mostrava agora no amanhecer, na Colômbia, o céu um pouco mais azul, ainda algumas nuvens. O que deve ficar menos difícil a partir desse momento, então, esse trajeto que é entre 35 e 40 minutos, né, do local do acidente, dos destroços do avião, até este primeiro ponto de resgate, né, totalmente improvisado, como nós mostramos ali, e a partir dali, depois de um trabalho de estabilização, como aconteceu com o último corpo, né, o último sobrevivente, né, que a gente ainda não tem identificação. Que ainda não foi identificado, que é do sexo masculino, como disse ali a repórter, né? Está confirmado, então, são 6 sobreviventes. A gente acompanhou até imagens desse último atendimento, desse último trabalho com o 6º sobrevivente. A gente recebeu uma informação de que poderia ser o zagueiro Neto da Chapecoense. A gente não é uma informação oficial. A gente tem aqui, por enquanto, um quadro mostrando que seriam os 6 sobreviventes. O jogador Alan Ruschel foi o primeiro a dar entrada no hospital, na clínica San Juan de Dios, em La Serra. Tem também a Ximena Soares, que seria uma auxiliar, que estaria trabalhando no voo. Né? O Jackson Foman, goleiro, reserva da Chapecoense. O titular, o goleiro Danilo, o jornalista Rafael Renzel. De Santa Catarina. Né? Imaginamos também, a gente está colocando ali, o zagueiro Neto, que seria esse 6º sobrevivente. Ainda há pouco a gente acompanhou o atendimento a esse 6º sobrevivente feito realmente naquela tenda improvisada, naquele primeiro contato que tem com a equipe que está prestando socorro, com a equipe médica que presta socorro lá na região de Medellín. Lembrando que a partida, a final da Copa Sul-Americana, cancelada por causa dessa tragédia. Eram 81 pessoas no voo, sendo 72 passageiros, 9 tripulantes. A informação que temos, por enquanto oficial, é de 6 sobreviventes. A gente fica aqui na torcida, apurando, aguardando outras informações e na torcida para, se é possível, reverter esse quadro de alguma forma. Agora, essa imagem é da clínica San Juan de Dios, em La Serra, onde está o Alan Ruschel. Ele foi um dos primeiros a dar entrada nesse hospital. O jornalista Rafael Renzel também está nesse hospital, que já é num outro município do que estávamos mostrando. E que certamente ali aguardam a chegada daquela ambulância com o 6º sobrevivente, que parece ser o zagueiro Neto, né? Este 6º sobrevivente, falta ainda a confirmação da identidade desse passageiro de sexo masculino que saiu há cerca de 10 minutos já dentro da ambulância
ambulância depois do primeiro trabalho de atendimento e, nas palavras do policial, do bombeiro, de estabilização com politraumatismo a caminho do hospital onde estão chegando os sobreviventes para atendimento, o hospital, a clínica San Juan de Dios, na cidade de La Serra. Nós temos, essas são imagens ao vivo que nós estamos mostrando aqui no Fox Sports. A expectativa ainda na dificuldade daquele trajeto do local dos escombros da aeronave até o primeiro atendimento. Nós temos informações chegando, vamos ouvir então. De las 9 de la noche tenía que estar llegando la aeronave del equipo de Chapecoense. Se presentó el accidente, que después de eso hemos estado transmitiendo a través de Telemedellín todo lo ocurrido, los dos heridos que han llegado acá, quien llegó a la clínica Sommer, que fue la auxiliar de vuelo. Hablamos de Jimena Suárez, del arquero Danilo, que extraoficialmente nos han manifestado que ha fallecido, y estamos siguiéndole la huella a la noticia para confirmar si en realidad uno de los sobrevivientes, que había sido el arquero, pues oficialmente algún organismo de socorro, alguna autoridad nos puede entregar el parte oficial del arquero del conjunto chapecoense. Y entonces a diferentes ambulancias han llegado a este centro asistencial, otros han llegado a la clínica Sommer y por último otros han llegado también al hospital San Vicente Fundación, que es donde han llegado los últimos heridos de este accidente. También escuchamos al alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez Zuluaga, entregando su parte oficial de lo ocurrido, lo mismo al presidente Atlético Nacional, el doctor Juan Carlos de la Cuesta, y asimismo el comunicado oficial de la Confederación Suramericana de Fútbol, quien ha dado por cerrado, digámoslo así, o ha parado todas las actividades que tengan que ver con la Confederación Suramericana de Fútbol, entre ellas obviamente la final de la Copa Suramericana que se iba a jugar este miércoles en la ciudad de Medellín. Habíamos hablado también durante la madrugada que 8 jugadores se habían quedado. Mucha atención, que ahí está saliendo Alan Ruschel, está saliendo uno de los sobrevivientes de la tragedia. Alan Ruschel, são as informações que nós temos nesse momento, que está nesta maca, as imagens ao vivo para você. Aí o Alan Ruschel, jogador da equipe da Chapecoense, passando aí no corredor desta clínica San Juan de Dios, na cidade de La Serra. Nós temos aí as imagens e as informações que vão chegando ao vivo aqui no Fox Sports. Estamos na cobertura desse desastre aéreo envolvendo a equipe da Chapecoense, que seguia para Medellín para a primeira partida da decisão da Copa Sul-Americana. Mais uma vez aí a imagem ao vivo, está sendo transportado, removido agora, vai para uma ambulância saindo desta clínica na cidade de La Serra, em San Juan de Dios, é o nome desta clínica. E o Ruschel foi o primeiro sobrevivente a chegar para o atendimento, ainda na madrugada do horário brasileiro, né, do horário de Medellín também. Ele recebeu o primeiro atendimento aí nesta clínica, depois de toda a dificuldade de transporte e de resgate. E ele convida, nesse momento vai sendo removido, muito provavelmente para receber um atendimento ainda melhor, um dos 6 sobreviventes deste acidente acontecido nesta madrugada na Colômbia. Ele foi o primeiro jogador da Chapecoense resgatado, com vida, levado para esse hospital. Não é exatamente próximo ao local do acidente. A gente já viu imagens de uma tenda improvisada, onde seria mais próximo desse local de difícil acesso. Então, ele foi um dos primeiros realmente a ser resgatado e dar entrada nesse hospital, também com o jornalista Rafael Renzel, que também se encontra nessa mesma clínica. A gente vê nesse momento a ambulância chegando. É possível ser aquela ambulância em que vimos imagens do 6º sobrevivente sendo atendido e sendo levado para essa ambulância. E a gente imagina que possa ser o zagueiro Neto. Esse 6º sobrevivente tinha sido atendido naquela tenda. A gente vê a imagem dele sendo levado para a ambulância e agora chegando à clínica. O Hélio Zamper Neto tem 31 anos, natural do Rio de Janeiro, zagueiro da Chapecoense.
Então temos aí a confirmação, né? Santos. A gente está tendo, de acordo com a imprensa, a TV colombiana, seria, portanto, o zagueiro Neto, esse sexto resgatado com vida. A gente viu ainda agora o Alan Ruschel sendo retirado dessa mesma clínica, sendo levado para a ambulância, a uma outra unidade, a um outro hospital, e agora a chegada, portanto, do Neto, que seria o sexto sobrevivente. Não está descartado que a possibilidade de haver mais sobreviventes no local, porque esse trabalho de resgate vai ser feito, vai continuar sendo feito com mais rigor e com o tempo melhorando e com visibilidade do dia é capaz de, através de recolher estrombos e também dentro da aeronave é possível ter outros sobreviventes. Por enquanto, a gente está trabalhando aqui com essa ideia de 6 sobreviventes, sendo 4 jogadores da Chapecoense. Bom, a entrada ali no setor de emergência, então, do zagueiro Neto, jogador da Chapecoense, o sexto sobrevivente que saiu de dentro dos escombros, de dentro da aeronave, passou por uma primeira tenda improvisada, cerca de 35 a 40 minutos de caminhada para este primeiro atendimento, depois colocado numa ambulância e vai para uma clínica, para o setor de emergência, de onde já estava saindo também, transportado, sendo removido o goleiro Ruschel, aliás, o lateral esquerdo Alan Ruschel, né? Teve também o seu primeiro atendimento, o seu trabalho ali de estabilizar. E a parte delicada também de reconhecimento de corpos, que há uma necessidade, né? Bom, nós temos aí uma tenda, evidentemente, improvisada, com um atendimento ali do último sobrevivente, né? O mais recente sobrevivente, que acaba de chegar depois de 40 quilômetros ali, aliás, 40 minutos de distância. E mais uma entrevista neste momento da TV Medellín. Vamos com as informações. Que no sitio do acidente se ha logrado encontrar outra pessoa mais com vida, que neste momento está sendo trasladada hacia la unidad hospitalaria más cercana. Es importante informar que desde el sitio del accidente hay que transportar los heridos más o menos en unos 30 o 35 minutos a pie, porque no hay acceso vehicular. Entonces, en este momento estamos procediendo al rescate de esta sexta persona con vida y seguimos buscando las otras 75 con la ilusión de poder encontrar más sobrevivientes. Isso alimenta justamente essa esperança de que haya mais pessoas com vida. Vai falar agora a respeito de esperança se ainda há passageiros com vida dentro da aeronave. ¿Bajo qué condiciones de pronto usted pudo establecer o pudo hablar con los organismos de socorro se encontró esta persona? Estaba debajo del fuselaje de la nave, según nos informaron, y estaba con pérdida de conocimiento. Inmediatamente movieron el fuselaje, la persona reaccionó y empezó a quejarse, obviamente, por las lesiones que tiene. Entonces pudieron rápidamente proceder con su rescate, que se está produciendo en estos mismos momentos. ¿Se ha logrado establecer la identidad de esa persona? No, lo que les podemos informar es que las 6 personas que se han rescatado son 5 hombres y una mujer, y en el transcurso de la mañana estaremos entregando desde las unidades hospitalarias los nombres, porque es muy importante confirmar exactamente la identificación de ellos. Ahí está, muchísimas gracias, don Mauricio. Bueno, aí está então Maurício Parodi, ele diretor. Bom, ele fala também que eles aguardam pela total identificação e nomes para a divulgação oficial de quais são esses sobreviventes que deram entrada no hospital e também nesta tenda improvisada que nós esperamos que seja aí o zagueiro Neto, porque a última informação de um policial, de mais um sobrevivente que foi encontrado, que teria sido este sexto sobrevivente, já estaria a caminho para o atendimento neste hospital ou nesta tenda improvisada. Este é o local mais próximo que existe do acidente, né? É um local bem isolado, o hospital não fica próximo, né? A clínica em que foi levado os primeiros sobreviventes fica distante do local do acidente. Esse é um local ainda mais próximo, são cerca de 30 a 40 minutos de distância do local onde caiu a aeronave. A gente sabe que é difícil chegar lá, o policial até informou que foi preciso caminhar cerca de 30 minutos. A gente vê agora uma maca, né, que vai saindo ali da tenda. Saindo dessa tenda,
Provavelmente deve ser para ser colocada na ambulância e a partir daí ser levada para o hospital, porque esta tenda é uma força-tarefa que foi montada no local mais próximo do acidente e que demora entre 35 e 40 minutos de caminhada para a chegada até aí. Então, os sobreviventes, corpos, vão chegando nesta caminhada, na saída dessa mata. E a partir desse momento, nós vemos aí uma maca que vai sendo colocada na ambulância para, a partir da ambulância, ser transportado até o hospital mais próximo, para aí sim ter um melhor atendimento. A gente percebe que é um trabalho realmente muito difícil de ser feito devido à dificuldade tanto de acesso, uma dificuldade enorme até para uma identificação, até para passar uma notícia com mais precisão devido a essa dificuldade que eles estão tendo nesse resgate. A gente imaginar que é preciso fazer uma caminhada de 30 a 40 minutos, exato, imaginando que são 81 pessoas que estavam nesse avião. Com grupos divididos, né, nesse trabalho de resgate, grupos que estão dentro da aeronave, né, buscando ainda por sobreviventes no local do acidente. Uma outra parte desta operação, nessa missão, que levou, parece ser, as informações que nós temos, pelo menos de acordo com o policial, que seria o zagueiro Neto, que recebe aí nesta tenda, exatamente neste ponto, um primeiro atendimento. E dali parte a ambulância para o hospital de Medellín, o hospital San Juan de Dios, na cidade de La Serra, na verdade. Ainda na cidade de La Serra. Medellín era o destino para onde ia o avião que levava a equipe da Chapecoense com jornalistas e convidados, né? Esse primeiro hospital é em La Serra, onde foram levados as primeiras vítimas, os primeiros sobreviventes resgatados no acidente, foram levados primeiramente para esse hospital, a um outro hospital próximo também da região, onde estariam sendo levados outros sobreviventes também dessa tragédia. A gente sabe aqui oficialmente que 4 jogadores estão na lista aí de sobreviventes. A gente espera a confirmação do zagueiro Neto nesse último trabalho que a gente viu da equipe do Corpo de Bombeiros. A gente torce para que seja uma boa notícia e seja de mais um sobrevivente. Bom, a gente está vendo aí que a equipe adversária da Chapecoense, né, o Atlético Nacional, se pronunciou no Twitter oficial do clube, lamentando profundamente o acidente. A gente já ouviu também a palavra do presidente do Atlético Nacional prestando apoio. Vamos ouvir ao vivo mais um bombeiro que trabalha no resgate. Proveniente de Alfredo Bocanegra, que é o diretor da aviação civil. Está terminando de entregar el reporte de esta última persona que han rescatado afortunadamente con vida. Se habla de que do seu quadro clínico, das suas condições, e também já segue para um outro tipo de atendimento num outro local da Colômbia, próximo a Medellín. A gente está vendo imagens do avião, a gente está vendo imagens recuperadas, né? A gente vê ali que está escuro, ainda era madrugada. O acidente ocorreu às 9h30 da noite, o horário da Colômbia. Por isso, toda essa dificuldade nesse trabalho sendo feito durante toda a noite na Colômbia. Muito escuro, difícil visibilidade, difícil acesso. Imagens provavelmente divulgadas até por autoridades, o Corpo de Bombeiros que fazia o trabalho no local no momento do acidente. Aparentemente ali durante a noite, madrugada. A gente já viu imagens de amanhecendo lá na região de Medellín. E esse primeiro trabalho do Corpo de Bombeiros para fazer o resgate. E muitos voluntários, como a gente percebe também, né? É impossível que os moradores da região, do local, com barulho, enfim, também acabaram indo ao local para prestar o socorro, prestar aquele primeiro ajuda, né? A gente ouviu um voluntário, foram vários voluntários que se prestaram a fazer esse tipo de trabalho junto com os bombeiros. A gente vê imagens aí desse primeiro resgate. Lembrando que essas são imagens recuperadas, foram logo após o acidente, né? Os primeiros profissionais no começo da madrugada que chegaram no local do acidente.
né, e pediram, inclusive, para que nem todo mundo fosse para lá para facilitar a chegada das equipes de resgate. Vamos com mais informações que estão chegando ao vivo. É uma zona bastante complicada, difícil acesso. Sí, el avión se accidentó a unos 16 kilómetros de la cabecera municipal de acá, de la cabecera del aeropuerto del municipio de Río Negro, en una zona bastante montañosa conocida como Cerro Gordo del municipio de La Unión. El acceso es bastante difícil, son más o menos unos 20 o 25 minutos en una vía que solo admite vehículos de doble tracción y es bastante dificultoso, sobre todo en las horas de la madrugada con la baja visibilidad, el frío y las condiciones de la topografía. Da dificuldade para o resgate, para a chegada do resgate por conta da topografia e também da baixa temperatura. Aqui no Oriente Antioqueño, con toda la información que se produzca acerca de esta tragedia que hoy enluta al deporte mundial. São as informações que vão chegando e nós vamos apurando aqui informações oficiais ao vivo, direto da Colômbia, lembrando que há poucos instantes, mais um sobrevivente foi levado para o hospital e trata-se do zagueiro Neto, da equipe da Chapecoense. Da clínica onde foram feitos os primeiros atendimentos do setor de emergência, já saiu o lateral esquerdo Ruschel. Teve ali o seu primeiro atendimento e sai para uma outra clínica, para um outro hospital também, para ter mais cuidados. O jogador Alan Ruschel, lateral esquerdo da equipe da Chapecoense. O Alan Ruschel tem 27 anos, é um lateral esquerdo da Chapecoense, foi revelado no Juventude, passou por São Paulo, Pelotas, Internacional, Atlético Paranaense. A gente está vendo ao longo dessa edição especial do Central Fox, dedicada à tragédia ocorrida com a delegação da Chapecoense, a manifestação de vários clubes, tanto do Brasil como do mundo, se mostrando solidários à tragédia que ocorreu, as vítimas da Chapecoense. A gente viu clubes como Barcelona, Milan, Manchester City, grandes clubes do futebol internacional prestando aí a sua solidariedade, assim como a Juventus da Itália. A conta da Juventus mandou as condolências aos familiares das vítimas. A gente vê aí o Real Madrid também se manifestando, fez inclusive um minuto de silêncio em homenagem às vítimas. O Borussia Dortmund, o alemão Borussia, disse estar com o pensamento com os familiares. A gente vê novamente aí a postagem da oficial da Juventus, a grande equipe italiana da Juventus, mandando condolências aos familiares das vítimas. A equipe do Real Madrid fez, inclusive, um minuto de silêncio em homenagem às vítimas. A gente viu antes a manifestação também do Barcelona. O Borussia, da Alemanha, disse também estar com pensamento nas vítimas. O pensamento está junto com os familiares das vítimas, a delegação de Chapecó. O perfil do Corinthians postou também hashtag Força Chape Luto, hashtag Luto, está aí a manifestação do Corinthians. O Botafogo também disse estar de luto em suas redes sociais, em sua conta oficial, está aí Força Chape, essa manifestação do Botafogo. São vários clubes do Brasil, o Flamengo se manifestou, o Fluminense também no Rio de Janeiro. A página do Paysandu também lamentou o ocorrido, está aí o Paysandu, assim como o Remo, também se manifestou. Chape, estamos contigo, postou o Grêmio, está aí. Os argentinos do River Plate, o River Plate foi outro que entrou na corrente de solidariedade, Força Chape, está aí a manifestação do clube gigante argentino. E atletas do mundo todo também entraram numa corrente de oração e solidariedade. A gente vê aí a manifestação do Sporting Cristal do Peru, o Arda Turan também fazendo aí seu movimento, muita força desejou o Sérgio Ramos. Momento duro para o futebol, escreveu o Cacilhas, grande goleiro espanhol, né? Exatamente, grandes jogadores já se manifestando, sabendo dessa notícia que chocou todo mundo. Podolski disse estar rezando pelos atletas da Chape e suas famílias, que Deus conforte todas as famílias. Postou o Paulo André, zagueiro do Atlético Paranaense.
Assim também fez o lateral Daniel Alves. O Daniel es una persona de sexo masculino, pero aún no se ha identificado plenamente la identidad de esta persona. Afortunadamente se ha rescatado pues una nueva persona con vida, y ya que han subido los carros con los organismos de rescate. Bom, a informação chegando nesse momento a respeito do sexto resgatado com vida. É um passageiro de sexo masculino, mas ainda não tem a identificação deste sexto passageiro que foi resgatado de dentro da aeronave ou dos destroços desta aeronave que caiu ali próximo ao aeroporto de Medellín. Neste momento, na Arena Condá. Bom, vamos ouvir mais uma vez, então, ao vivo de Medellín, as informações que estão chegando neste momento aqui no Fox Sports. Todavía no han confirmado la identidad. Todavía no. Estábamos en el proceso los médicos de estabilización del paciente. Teníamos entendido que estaba debajo del fuselaje. Sí, estaba debajo del fuselaje. Hubo que hacer una maniobra de extricación y afortunadamente, pues, esta es otro paciente que pudimos rescatar. Gracias a Dios. En términos más coloquiales, ¿está bien, muy regular, está muy mal? ¿Cómo está el paciente para que los televidentes de Telemedellín entiendan un poco más, ya que no manejamos estos términos? Correcto, no, tiene un politraumatismo, tiene trauma cefalocraneano, estaba inestable hemodinámicamente, el pronóstico es reservado. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar aquí también las declaraciones. Passageiro, esse sexto sobrevivente resgatado que sofreu traumatismo craniano, está realmente numa situação delicada. A gente também não tem como precisão o estado de saúde, o estado físico dos outros resgatados. Entre eles estão os goleiros da Chapecoense, o Danilo, o Foman e também o Alan Ruschel. E o Twitter oficial do esporte também prestou solidariedade à Chapecoense. O Esporte Clube do Recife se manifestou, assim como vários outros clubes do país, colocando ali no seu Twitter oficial nossa solidariedade para o elenco, comissão e todos que estavam a bordo no voo da Chapecoense. Torcemos por boas notícias, é a torcida de todos nós. O Milan também, a gente viu que se manifestou, o Barcelona também, através de sua rede social, também prestou aí solidariedade às vítimas, à delegação da Chapecoense, todo mundo se manifestando através aí de redes sociais, site oficial, Twitter oficial. O Manchester City da Inglaterra também se pronunciou, prestando apoio às vítimas dessa tragédia. Vários clubes do mundo colocando aí a sua manifestação de apoio à Chapecoense. O Manchester City sociais, foi mais um, através das redes sociais, vários grandes clubes do mundo, Barcelona, Manchester City, Milan, enfim, todo mundo prestando seu apoio. A gente viu clubes do Brasil também fazendo o mesmo movimento. Aí o Galatasaray, grande clube da Turquia, também é solidário à tragédia da Chapecoense. Nossos pensamentos estão com todas as famílias das vítimas, postando inclusive em português. Né, o Galatasaray. Bom, nós temos ainda imagens, Arsenal também, mais um time da Inglaterra, né, postando aí em suas redes sociais, pensando em vocês. Só explicando claramente as informações que vão chegando nesse momento direto da Colômbia, naquele ponto que foi colocado ali para o primeiro atendimento. Aquele policial estava explicando exatamente para a repórter que aquela tenda ali fica para um primeiro socorro, para o trabalho de estabilização do paciente, do passageiro que é resgatado. Vamos continuar ouvindo. Quanto tempo você subiu desde aqui? Imediatamente lo llamaram? Pues no aquí, como dicen, no aquí, le toca andar a golpe talibán para ir 20 minutos de aquí a allá, eso siempre está retirado. ¿Y cuánto tiempo se demoró allá auxiliando a las personas? Pues cuando yo llegué allá, por ahí los 20 minutos, ya llegaron con el primer herido, nos tocó traerlo y se demoraron por ahí otros 20 minutos para traerlo también. Né, que acompanha esse resgate. ¿Qué le tocó coger, quitarles de encima? No, a nosotros no nos tocó nada, nosotros solamente nos tocó hacer el transporte. Los muchachos rescatistas de acá de la Unión, que lo que fueron Sebastián y Juan Carlos, los muchachos que están en el grupo de bomberos de acá de la Unión, ellos sí les tocó hacer el rescate en la maleza. ¿Ya están preparados con un carro para remover escombros y facilitar el traslado de aquí hasta el sitio? Aquí estamos coordinando con el coordinador del DAPAR para llevar un Kubota 108 que va
mover, hacia abrir un poco de vía para que las personas y los cuerpos de rescate tengan más acceso hacia la zona del siniestro. ¿Todo esto es voluntario? Sí, claro. Nosotros, para eso estamos nosotros en este mundo, para ser solidarios con las personas que necesitan algo en este mundo. ¿En qué estado encontraram las pessoas? Quando usted me dice solo las voluntário que está ali para trabalhar e disse que está no mundo para isso, preparado para dar todo o apoio, ajuda de transporte naquilo que for possível e estiver ao alcance dele nesse resgate de possíveis sobreviventes no acidente com o avião que levava a Chapecoense para Medellín, na Colômbia. Tenía frío, entonces ellos le hablaban para que el hombre estuviera reaccionando un poquito más. Y usted dice que había carros estorbando, entonces ¿por qué llegó una alarma por las diferentes redes sociales de que necesitaban carros que se acercaran para transportar? ¿De dónde salió eso? Se coordinó de acá, carros que eran coordinados por los bomberos y por el grupo médico de la Unión, y nosotros llegamos allá de primeros. Ya cuando coordinaron ya los grupos que llegaron de rescate, la policía, pero muchos carros no eran 4x4 y la carretera siempre está mala, entonces nos tocó siempre venirnos. Y a la avenida, 2 caballitos que hay en el camino, uno de los caballos se accidentó, se metió una cuneta, nos tocó hacer hasta rescate. Dice que estamos muy lejos de acá del sitio. Houve uma mobilização das autoridades para os moradores que tivessem um carro 4x4, até como ele está colocando, com essa força para encarar uma lama que estava devido ao mau tempo no local do acidente, né? Essa dificuldade que as autoridades estão tendo.